Isso, acho que nós continuamos com as pessoas atentas ao assunto. Isso é importante. Enfim, as pessoas estão demonstrando interesse, estão demonstrando que essa discussão do Código Florestal tem a ver com todos nós. Desculpe, gente. Vou desligar aqui para não termos esse tipo de problema novamente. Mas eu achei interessante na fala, qual foi o senador que entrou antes do senador Demóstenes Torres, que ele chamou atenção para algo que é muito importante. Primeiro, nós estamos tendo aí na CCJ, primeiro a votação do relatório, do parecer do relator, senador Luiz Henrique, na íntegra. Há um voto separado que pede a rejeição do projeto na íntegra. Então, primeiro, nós vamos ter essa votação, ressalvadas as emendas que foram apresentadas, e foram muitas emendas, cerca de 70 e poucas emendas, 70 e muitas emendas. Não, só de ontem foram mais 90. Ontem então, teve mais 90. Quase 200 emendas, né? Então tem quase 200 emendas que, obviamente, que não serão todas as 200 emendas discutidas, muitas iguais, né? Tem muitas repetidas, etc., mas o que costuma acontecer é que são pedidos destaques para aquelas emendas que são consideradas mais importantes, né? Mas, de qualquer forma, isso é uma etapa que acontecerá depois da votação do parecer na íntegra, né? Mesmo se ele for aprovado, né? Nesse momento, nós teremos ainda um segundo momento onde as emendas serão discutidas, né? Depois da CCJ, ele passa por outras comissões, a Comissão de Agricultura, a Comissão de Ciência e Tecnologia e a Comissão de Meio Ambiente. O que o senador Demóstenes chamou a atenção que há possibilidade ainda, caso haja uma interpretação de que essas comissões, uma delas ou qualquer delas, aprovou emendas que possam ser consideradas inconstitucionais ou tenha problemas jurídicos, o projeto possa retornar ainda para a CCJ, né, antes de ir a plenário. Então, como nós estamos vendo, nós temos ainda um longo percurso pela frente, e isso é muito importante, né? Significa que o Senado está atento, e eu tenho certeza de que o Senado está atento em resposta à atenção, à preocupação que a sociedade está demonstrando com relação ao projeto, né? Então, nós precisamos continuar essa discussão, continuar esse debate. Quanto mais nós discutirmos essas questões e quanto mais a sociedade demonstrar interesse nessa discussão, isso vai fazer com certeza que nós tenhamos uma lei aprovada com mais cuidado, né, pelo Senado, sem atropelos, uma lei que seja refletida, né, que seja fruto de uma profunda reflexão, e uma lei fruto de uma profunda reflexão certamente será uma lei melhor, né? Então eu queria só chamar a atenção por esse aspecto que o senador Demóstenes Torres colocou, né, por essa possibilidade ainda, né, de ter uma análise pela CCJ ao final desse processo, antes de ir a plenário. Legal. Antes da gente voltar com a senadora Cátia Abreu, para escutar também um pouco ela, a gente recebeu uma série de perguntas e sugestões aqui, em que a questão central é que é um pouco difícil, às vezes, acompanhar o que está sendo dito, porque as pessoas estão fazendo referência aos artigos e tal, e tem pouco conhecimento geral sobre ele. Então, o que eu estou preparando aqui agora, daqui, sei lá, em mais 5 minutos a gente põe no ar, é um esquema em uma única folha, em que tem todos os temas do Código Florestal e cada um dos artigos onde ele aparece. Então, se você tiver isso na mão, quando o senador ou alguém fizer referência a um determinado artigo ou a um determinado tema, você rapidamente pode saber onde ele está e ler no texto do que eles estão tratando, né? Para ficar um pouco mais fácil a gente dialogar com o tema aqui do Código Florestal. Vamos voltar um pouquinho para a gente acompanhar um pouquinho da senadora
Cátia Abreu, e depois nós vamos lá para a Paulista, porque o nosso link lá com a Paulista está abrindo daqui a pouquinho. Vamos voltar com a senadora Cátia Abreu? Que eu conheço pessoalmente, lá nós estamos deixando que pessoas morem em APP. E APP na roça é a mesma APP da cidade. Então o que pode valer para o campo, tem que valer também para a cidade. A começar pelo Palácio do Planalto, pelo Palácio do Jaburu, que não está na APP não, está dentro dela, dentro do lago. Casas e casas, mansões e construções por esse país afora. Então, o que eu quero dizer com isso, não é nenhuma afronta, muito respeitosamente, essas pessoas moram lá porque o poder público deixou elas subirem o morro e morarem no morro, assim como o poder público permitiu que as maçãs subissem os morros em Santa Catarina, que o arroz entrasse nas várzeas do Rio Grande, que a cana subisse os morros em Pernambuco, no Nordeste, o café do sul de Minas, as autoridades permitiram que subisse com café e plantasse. Então, o que tiver para o mar, tem que ter para a terra. Não pode haver uma legislação que priorize apenas o campo em detrimento da cidade. Não, morro é morro em qualquer lugar do mundo. Vamos apropriar as favelas em todos os lugares, se isso for possível. Mas não é possível, porque nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de pessoas, de gente que estão lá morando com autorização do poder público. Agora, quando se diz aqui, senhor presidente, com tanta veemência os artigos da Constituição que assegura o direito ao meio ambiente, o artigo 1º da Constituição Federal constitui-se em Estado democrático de direito e tem como temas fundamentais a soberania, a cidadania, a dignidade das pessoas humanas. Portanto, toda a legislação, todos os princípios, quer ambiental, de direito de propriedade, da livre iniciativa, eles têm que se harmonizarem para cumprir esses fundamentos essenciais que estão no artigo 1º da Constituição. Tá só meu som. Porque analisar o meio ambiente sozinho é muito fácil. É incrível, né? Como vai repetindo. O que está fazendo de novo? Pegar todas as exceções, casos específicos, para tentar justificar a lambança que é esse projeto de lei em termos das suas regulamentações gerais. Dá anistia para todo mundo e para justificar você fala dos plantadores de maçã na região sul do Brasil, que representam menos de 0,1% da área de produção agrícola no Brasil, sem contar as áreas de pastagem. A mesma coisa com produção de uva. Em nenhum lugar está dito, ou tem-se a intenção de que esses produtores que estão com culturas perenes, nas áreas de encosta e privação permanente, que são de privação permanente, não poderia ter dispositivos que permanecessem isso lá. Isso pode perfeitamente ser colocado nas disposições transitórias dessa lei. Mas é usado esta justificativa para se dizer que pode, lá no projeto de lei, por exemplo, se propor que se mantenha a pecuária nas áreas de encosta, o que quer dizer, não recuperar nenhum área de privação permanente. É uma coisa impressionante e vai se repetindo. Agora vai mostrar o famoso mapa dela, que diz que o Brasil tem 60% de floresta, nenhum outro país do mundo tem a área de floresta, etc., que é repetir uma falácia incrível. Ela vai dizer que na Europa tem menos de 0,5% de floresta, que é um absurdo, porque na Europa tem, na média os países têm cerca de 25%, 30% de floresta, alguns países têm mais área proporcionalmente de floresta do que o Brasil, como é o caso da Suécia, e como é o caso do Japão, 65% de floresta, né? E etc. Mas é a ladainha que você consegue ir repetindo, até que talvez um dia vire verdade, né? Não sei, talvez ela convença o pessoal a desmatar a floresta para poder ficar nesse 0,5%. É aquela antiga estratégia de tornar a exceção uma regra. A exceção, né? Justificar uma regra absurda, né? Que seria uma coisa absolutamente impensável, né? Então, nós vamos poder botar o link? Aqui em 10 segundos nós vamos botar o link lá da coisa. A gente consegue manter a imagem do Senado, pelo menos um trechinho?